Olha a pergunta: quem criou Deus? Ou quem criou os deuses? Uma vez que a antropologia prova que as primeiras civilizações eram todas politeístas. Então essa é a pergunta para você que tá do outro lado. Vamos lá, vamos para a matéria com o professor Fábio Sabino explicando como que os povos antigos tiveram a ideia de Deus. Fica aí com esse tutorial. Vamos falar da divindade agora, que você está falando. Me ajuda aí, professor. Pô. Me ajuda aí, professor. Quando você fala de divindade, as divindades foram criadas pelos homens. De que forma? Por aquilo que eles observavam. A primeira fé, a primeira crença, ela surgiu em cima dos povos observando sol, lua, raio, estrela e chuva. A primeira fé é politeísta. O primeiro desenvolvimento da fé foi politeísmo por aquilo que se observava. Até que o ser humano passa-se o tempo, começa a imaginar, começa a conceber, para tentar desvencilhar que os astros não são divindades. Aí você tem que colocar o quê? Que os astros são criações de divindades. Aí você evolui a divindade. Quem fez isso? O homem. O homem cria a divindade pelos aspectos da natureza natural. Pelos aspectos da natureza, ele evolui a sua própria divindade. Até que chega em qual ponto, qual momento? Que nenhum ser humano consegue entender se existe a divindade. Porque a mente, o raciocínio lógico, ele vai indo. Pô, então o sol é um Deus, é uma divindade. Pô, ele está fazendo todo um processo da fotossíntese, do crescimento, disso, daquilo. Pô, a chuva está irrigando, a lua está aí, a hora, o dia, a tarde, todo o processo é Deus. Esses elementos são deuses. Não, chega alguém pensando posteriormente, não, gente, isso aqui são criações das divindades. Então vamos dar nome, a divindade que criou o sol, a divindade que criou a lua. Aí você tem os nomes em hebraico, por isso que não aparece na Bíblia o sol sendo nomeado, nem a lua sendo nomeada. Porque tudo que vai existir no livro do Gênesis... O sol não é Ra, né, não? Hã? O sol não é Ra? Não, Shamash. Shemesh, Shamash, dentro do nome de uma divindade. Shemesh, Shamash é o nome da divindade, Shemesh em hebraico. Yarik é lua e Shemesh é sol. Só que você não vai ver o escritor do Gênesis nomeando. Ele vai chamar, e chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Lumiar. E agora uma luminar maior e luminar menor. Ele não dá um nome, por quê? Porque são nomes de divindades. Então você já tem a composição... Mas divindade de onde? Dos outros povos que já existiam. Os babilônicos? Não, vem dos sumérios. Rapaz. Aí você tem os sumérios, babilônicos, aí por aí se vai. Então você tem uma composição, aí as pessoas já imaginando, que os astros já não é mais divindade. Só que o escritor do Gênesis não quer colocar ali, porque ainda existia a concepção que pessoas acreditavam que Sol e Lua era uma divindade. Por isso que o escritor tira fora, que eram as divindades maiores e mais poderosas. Então a mente humana faz o quê? Começa a desvencilhar que os astros são divindades. Coloca que eles são criados pelas divindades. Tudo bem. Aí você está colocando divindades. O que você precisa fazer agora? Agora eu tenho que ter a concepção que uma dessas divindades surgiu primeiro e que criou as demais. Aí você entra no aspecto enoteísta, que a concepção enoteísta é que existe um maior ao supremo e esse supremo criou os demais e ele rege todos eles, que aí no caso é o deus El, que nos sumérios aí vai vir outros nomes, Enki, Enlil, An, aí são outras divindades lá do panteão sumério e você tem um outro panteão, vão criando-se os panteões. Aí olha só que a mente humana agora, o que ela faz? Para não ter dor de cabeça nem com o politeísmo, nem com o monoteísmo, faz o quê? Cria o monoteísmo. Só existe um Deus e acabou. Não existe deuses, ele criou todas as coisas, ele é um ser incriado. Para o quê? Para você ter um conforto do pensamento lógico para isso. Só que a primeira crença em fé vem da onde? Do monoteísmo? Não, vem do poli. Porque você nasceu, você está vendo o quê? Sol e lua. O que é isso para você? Se você não tem conhecimento nenhum. Deuses. Maiores do que você, mais poderosos do que você. Então você criou seus próprios deuses. Você definiu seus próprios deuses. Por quê? Porque foi até onde sua mente alcançou. E o que a mente não alcança, você não tem mais o que definir. Nem você, nem a ciência, ninguém vai definir isso. E olha que interessante isso que ele falou aqui, que ele trouxe pra gente. Então, a Bíblia, ela é feita, ela é montada em cima de mitos que existiam anteriormente. Por exemplo, se você pega um livro chamado Enuma Elish, esse Enuma Elish tem lá uma sequência de Enki, que era um deus principal, matando Tiamat. Já viu o Tiamat do Caverna do Dragão? Né? Então, ele mata uma divindade chamada Tiamat. Ele mata ela com um vento, uma arma de vento que ele ganhou. Aí depois ele parte Tiamat em duas e constrói o céu com ela. E aí, em seguida, ele vai nomear o Shamash para governar o dia e a lua para governar a noite, e as estrelas vão servir como estações. Depois ele cria a humanidade. Essa sequência que eu te narrei, a sequência da onde?
Da Bíblia. Da Bíblia. Então, quando Deus ele joga o vento violento dele sobre as águas, a Tiamat era a deusa da água. Você não tem? O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Aquilo ali, se você pegar o verbo, ele é um verbo que ele é de intensidade. E o Espírito é como se fosse vento, sopro. Né? Então era o vento de Deus, violento, por causa do verbo de intensidade, que estava golpeando as águas. Merahefet é o termo em hebraico. Tá vendo? Um especialista. O cara, entendeu? Merahefet al-Penei Hamai. Ó. Agitava a face das águas, né? Mas voltando ao raciocínio. A força do vento. E depois disso, Deus ele cria a separação das águas de baixo e das águas de cima. Ué, mas o Marduk, ele não tinha cortado, até ele tem o Mordecai na Bíblia, tá? Que é esse deus, é uma ressignificação desse deus, é o Mordecai na Bíblia. Ele corta, o Marduk ele corta Tiamat e faz o céu. Quando você vai ver céu na Bíblia, céu é uma coisa chamada raquia, que os terraplanistas chamam de domo, né? E raquia é como se fosse uma chapa de ferro fundida. E quando você vai lá em Jó, tá lá que o céu, o firmamento é sólido como espelho fundido. Por isso que tem essas confusão aí de terra plana, essas coisas, porque é uma visão meio que de uma abóbada celeste mesmo. Sim. Em seguida, ele também nomeia o Lumiar maior, o Lumiar menor, mas foi a mesma sequência que Marduk fez. Então, o que a gente está vendo é que se a gente pegar os mitos ugaríticos, os mitos sumérios, os mitos babilônicos, vai ter uma alta taxa de compatibilidade com a Bíblia.